Day for science, it is a great day for humanity. Olá, Joana Azeredo. O seu nome está gravado na árvore genealógica dos bacteriófagos. Qual foi o seu contributo para arrumar os Azeredo virinae nesta grande família? Bem, de facto, foi para nós uma surpresa muito grande essa proposta que foi feita pelo Comitê para a Taxonomia dos Vírus. O nosso contributo foi não só no isolamento de vírus novos e que os caracterizamos o seu genoma, mas também porque analisamos genomas de muitos bacteriófagos e permitimos arrumar um pouco esses genomas, ajudando também a sua classificação. São as entidades mais abundantes na natureza? Cerca de 100 vezes mais pequenos que as bactérias, e estima-se que todos os dias 30 mil milhões de bacteriófagos entram e saem do nosso corpo. O que é que eles andam a fazer por aqui? É verdade. Os bacteriófagos são os vírus das bactérias. Os predadores das bactérias. São os predadores, exato. E tal como qualquer vírus, não tem metabolismo próprio e por isso precisa das bactérias para se poder replicar e propagar no ambiente. E, portanto, sempre que há bactérias e onde há bactérias vão existir os seus vírus. De maneira que o nosso organismo está cheio de bactérias, bactérias boas, bactérias más também, mas aquelas também que nos ajudam a combater doenças e, como tal, os vírus estão muitas vezes associados a essas bactérias e existem em grande concentração no nosso organismo. Sabe-se, inclusive, e estudou-se recentemente, que eles podem colonizar as mucosas, por exemplo, a mucosa nasal, e conseguem proteger-nos contra infecções bacterianas, protegendo a mucosa nasal. Os bacteriófagos foram descobertos num mundo pré-antibióticos, portanto, um mundo em que não havia cura para as infecções provocadas por bactérias, e foram descobertos em Paris, mas depois foi nos países de leste que vieram a ter relevância no tratamento de infecções. Porquê? Sim, é verdade. Isso foi no início do século XX, houve mais do que um cientista que descobriu os bacteriófagos, mas realmente o mais importante, que é mais referido, foi Félix Derrel, que é um franco-canadiano que na altura estava no Instituto Pasteur e que foi ele que deu o nome bacteriófago. Félix Derrel depois foi para Tbilisi, na Geórgia, e juntamente com Eliava fundaram um Instituto Eliava que ainda existe e que desde essa altura tratou e trata doentes utilizando bacteriófagos num conceito que se chama terapia fágica. Eliavas ინსტიტუტს აქვს მსოფლიოში ბაქტერიოფაგების ყველაზე დიდი და ფასეული კოლექცია, რომელსაც ინსტიტუტი 10 წლეულების განმავლობაში ქმნიდა. Depois foi descoberta a penicilina no Ocidente, estreada em larga escala na Segunda Guerra Mundial. Do outro lado, os soldados russos recorriam aos bacteriófagos, porque a cortina de ferro também dividia comunidades científicas, e depois, com a idade de ouro dos antibióticos, acabaram por ficar restritos aos países da ex-União Soviética. Porquê? É verdade. De facto, os antibióticos têm uma capacidade muito mais abrangente, porque enquanto que os bacteriófagos são específicos, os antibióticos conseguem matar mais do que uma espécie. Isto tudo, realmente, as indústrias farmacêuticas desenvolveram muito a produção e a comercialização de antibióticos e foram e são ainda muito úteis para nós, não é? Não podemos viver sem eles. Mas a partir das décadas de 80, 90, aliás, como Alexander Fleming tinha previsto, começámos a deparar-nos com um gravíssimo problema das resistências das bactérias aos antibióticos. É verdade. De facto, esta pressão seletiva da utilização, às vezes até má utilização e utilização abusiva, inclusive na produção animal de antibióticos, portanto, criou uma pressão, sem critério. muito bem, uma pressão seletiva nas bactérias que cada vez se foram especializando e tornando-se mais resistentes aos antibióticos e neste momento sabe-se que morrem por ano 700 mil pessoas de doenças provocadas por bactérias resistentes. E este aumento de resistência é de tal maneira grande e está de tal maneira acelerado que se estima que em 2050 possam vir a morrer 10 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. O que é uma imagem assustadora. E antes de falarmos do renovado interesse que estas resistências aos antibióticos têm suscitado pela terapia fágica,
Pergunto-lhe qual foi, no ano de 2020, o acontecimento científico que considera mais relevante. O que eu acho mais relevante foi, de facto, o reconhecimento da tecnologia CRISPR através da atribuição do Nobel da Química, Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier. A teoria CRISPR-Cas tem tido um impacto imenso, tem revolucionado a ciência em várias áreas de aplicação e também porque essa teoria foi desenvolvida com base em estudos de interação entre as bactérias e os bacteriófagos. CRISPR é um nome complicado, daí se utiliza a sigla CRISPR, é de facto o sistema imunitário que as bactérias têm para as defender dos vírus, dos seus vírus, que são os bacteriófagos. Portanto, é uma técnica de edição genética que aprendemos com a observação do mecanismo de defesa das bactérias. Justamente. Em relação aos bacteriófagos. Justamente, que é uma interação que tem 3,5 mil milhões de anos. Já cá andam há muito antes de nós entrarmos em cena. Exatamente. Cada vez se foram especializando para matar os seus vírus e os vírus também cada vez se foram especializando para conseguir ser predadores das bactérias. Mas o facto é que sempre que um vírus infecta uma bactéria, ele injeta o seu DNA, o seu conteúdo genético dentro da célula e é lá que se replicam e é lá que se formam partículas virais novas. A bactéria tem a capacidade de guardar para a memória futura pequenas porções do DNA do vírus. Integra no seu cromossoma. Portanto, é uma memória que pode passar para outras gerações bacterianas. Há quem diga que é o cartão de vacina que as bactérias têm. O cartão de vacinas, mas transgeracional, exatamente. Uma grande vantagem que as bactérias têm competitiva em relação a nós. A verdade é que quando o vírus volta a infectar um vírus semelhante, está lá a memória no genoma da célula, célula bacteriana, consegue sintetizar uma molécula de RNA, faz acoplar essa molécula de RNA uma enzima, que é uma espécie de uma tesoura, para um local específico do DNA do vírus e corta e inativa o vírus. Ora, esta é uma ferramenta excepcional. Claro que isso permite fazer edição genética, corrigir erros de DNA com uma multiplicidade de possibilidades. Este mecanismo já se conhece desde a década de 80, até foi um grupo de japoneses que a descobriu, mas de facto quem desenvolveu esta tecnologia para fazer edição genética foi a dupla de cientistas, em 2012, e a partir dessa altura tem tido uma utilização imensa em muitas áreas. Dos impactos que já tem na nossa vida e que pode vir a ter, quais destaca? Bom, eu acho que o mais importante e mais mediático tem sido o tratamento de doenças, sobretudo aquelas resultantes de uma mutação genética única. E, portanto, num futuro próximo, pensa-se que será possível curar esse tipo de doenças a partir justamente da utilização dessa tecnologia. Mas há outras aplicações para além da medicina, por exemplo, no melhoramento genético das plantas. Fala-se agora das alterações climáticas, de seca. É importante começarmos a pensar em alimentos que possam sobreviver e resistir a essas alterações. Exatamente. E já se construiu milho transgénico capaz de crescer em solos muito áridos, outros vegetais com resistências a pragas, trigo sem glúten, arroz resistente a pragas e também, por exemplo, melhorar a qualidade de alguns nutrientes. No caso do seu grupo de investigação, que ao longo destes 15 anos tem dado grandes contributos para a demonstração do potencial dos bacteriófagos para tratar infecções, qual é o uso que a CRISPR tem tido para o seu grupo de investigação? Por exemplo, quando temos bactérias agregadas na forma de biofilmes, que estão muitas vezes associadas àquelas infecções crónicas, por exemplo, uma ferida purulenta que não passa, uma infecção respiratória que não passa, portanto, são infecções crónicas. Os antibióticos não conseguem eliminar essas infecções, mesmo não havendo resistências, porque as bactérias estão no estado de dormência, estão muito envoltas em muco e é muito difícil aos antibióticos atuarem. Nós temos estado a desenvolver a terapia fágica para esse tipo particular de infecções através da manipulação genética dos bacteriófagos, tornando-os mais capazes de penetrar nessas
camadas de bactérias envoltas em muco e de as matar de forma eficiente. E o seu grupo de investigação colabora com vários centros europeus de terapia fágica atualmente, portanto, fornecendo-lhes bacteriófagos para tratar doentes que têm infecções resistentes a antibióticos. Em que países é que usamos hoje em dia a terapia fágica? Na Europa está a ser mais utilizada na Bélgica, na França, na Holanda e na Alemanha. Temos também na Polónia, já é histórico, já há uns anos, e depois Estados Unidos, Austrália, Rússia, que continua a utilizar. Nos últimos anos tem vindo a aumentar o recurso à terapia fágica? Sim, tem vindo a aumentar, porque também tem vindo a aumentar o número de doenças causadas por bactérias multiresistentes. Exatamente. E o que acontece é que a terapia fágica é usada só em casos em que não há alternativa, não se encontra alternativa nos antibióticos. É um preparado farmacêutico que o médico prescreve e, através da farmácia, conseguem preparar ou pedir a preparação de um coquetel bacteriófago que depois é aplicado a um doente, numa perspectiva de medicina personalizada. É ao nível das farmácias dos hospitais que tem sido possível. E com sucesso? Sim, com muito sucesso. Devo dizer que tem havido casos, inclusive casos mediáticos, do Tom Peterson, que é um exemplo muito interessante. Uma infecção alimentar provocada por uma bactéria chamada Acinetobacter baumannii desenvolveu uma infecção generalizada. Entrou em coma, a bactéria era resistente a todos os antibióticos, portanto não havia qualquer possibilidade de tratamento, ele estava de facto numa fase terminal. Conseguiram realmente tratar o Tom Peterson e neste momento construíram um centro de terapia fágica e estão a ter bastante sucesso. Claro que não se pode dizer que é a solução para a resistência aos antibióticos, não tratam tudo, não é? Portanto, não será a solução, será um contributo. Será um contributo, sim, um contributo muito valioso que não deve ser desprezado. Sim. E em Portugal, por que é que não se recorre à terapia fágica? Pois, de facto, é uma boa pergunta. Não será por falta de capacidade científica no país? Não é, até porque nós já trabalhamos nisto há muitos anos e há outros grupos de investigação também a trabalhar nesta área. Já trabalhamos inclusive em aplicações veterinárias, já desenvolvemos com uma empresa uma aplicação de um coquetel de bacteriófagos para tratamento de colicépticémias em aves, com muito sucesso. Às vezes as pessoas vêm ter comigo, escrevem para o meu grupo de investigação a pedir ajuda, falam com os médicos e os médicos são um bocadinho relutantes porque não conhecem, porque acham que isto é a medicina alternativa e de facto não é. Não é, e está a ser utilizada em muitos hospitais, em muito sítio na Europa. Em termos de segurança e efeitos secundários, o que é que a investigação e a experiência em doentes têm mostrado sobre os bacteriófagos? Que são extremamente seguros. Isso portanto, realmente... não há registro de efeitos secundários? Não há registro de efeitos secundários. Isso há uns anos não era tão claro, portanto foi um caminho que se fez recentemente. Sim, muito importante. O que é que a trouxe à ciência? Algum momento, alguma fase da sua vida que associa particularmente a esta escolha pela investigação? Eu, desde que me lembro, dizia eu quero ser cientista, sempre. Ou então eu até tive particular também. Portanto, investigar. A ideia seria de uma maneira ou de outra investigar, exatamente. Encontrar o porquê das coisas, tentar perceber porquê que alguma coisa aconteceu. E depois, realmente, o fascínio pelas ciências da vida. Também, na altura, lia muito a vida dos cientistas e achava fascinante aquela dedicação à ciência, a dedicação à descoberta. Estamos a descobrir coisas fascinantes naquilo que está codificado no genoma dos bacteriófagos. Através do conhecimento desse genoma, penso que podemos vir a encontrar moléculas novas, formas de interagir de forma diferente com as bactérias, permitindo produzir drogas antimicrobianas que não matem a bactéria, mas que possam de alguma forma atenuar a sua virulência. Isso faz com que elas não se tornem resistentes e pode ser uma arma interessante para combater as bactérias, não matando-as, às vezes até porque não, tornando-as nossas aliadas. Obrigada, Joana, e bom 2021. Muito obrigada, igualmente. It is a great day for science, it is a great day for humanity.